Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e a nossa aula de hoje é Transição Demográfica e População Economicamente Ativa. Convido vocês então para essa aula. Vamos lá? Bem, eu quero começar então trazendo o seguinte: o que é a transição demográfica? Olha que interessante. A transição demográfica refere-se à mudança nos padrões de natalidade e também de mortalidade de uma determinada população, e isso ao longo do tempo, tá, pessoal? Então, isso leva um tempo para ocorrerem aí essas tais mudanças. O mais interessante é que essas mudanças, que a gente chama de transição demográfica, elas podem levar aí a alterações no crescimento populacional e também no que a gente chama de estrutura etária da população, que é justamente essa mudança de idade que vai direcionar principalmente o formato da pirâmide etária de uma determinada população. E eu trouxe aqui o seguinte, pessoal, eu dividi a transição demográfica em 4 partes, para ficar mais interessante para a gente entender esse conteúdo. Olha só, na primeira fase, a gente tem a fase aí da natalidade e mortalidade. O que acontece nessa fase? Natalidade e mortalidade apresentam-se altas, tá? Que vão resultar aí num crescimento populacional lento. Na segunda fase, a gente tem aqui como questão a mortalidade. O que vai acontecer na segunda fase? A mortalidade, ela começa a cair, mas por que ela vai cair? Por que as taxas de mortalidade elas vão diminuir? Por causa aí das melhorias na saúde. Logo, a natalidade vai permanecer alta, provocando, eu até destaquei aqui essas 2 palavras, provocando um crescimento acelerado da população. Eu vou mostrar isso depois em um gráfico e vocês vão observar. Então, por que a população cresce, professora? É justamente por causa aí da queda na taxa de mortalidade. Na terceira fase, pessoal, acontece algo também bem interessante. A natalidade começa a diminuir. O que isso quer dizer? Vai ocorrer aí uma redução da taxa de crescimento populacional. E na quarta fase, a gente tem o seguinte: natalidade e mortalidade. O que vai acontecer aqui? Essas 2 taxas, elas vão se estabilizar, levando ao que a gente chama de envelhecimento da população. Ou até mesmo, em alguns países, vai ocorrer aí o que a gente chama de crescimento vegetativo negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a população passa a não crescer mais. Isso mesmo, o número de população, o número de pessoas passa a diminuir. Olha que interessante. Eu trouxe então, para melhor exemplificar essas 4 fases, eu trouxe um gráfico. Mas antes de explicar o gráfico, eu quero trazer a seguinte informação e ler junto com vocês. Olha só, pessoal. O Brasil, qual é o caso do Brasil nessas 4 fases que a gente viu? O Brasil está na fase 4, tá? Isso quer dizer o quê? Nessa transição demográfica, que o Brasil está inserido aí na 4ª fase, a gente está enfrentando o envelhecimento populacional. O que isso quer dizer, professora? Estamos enfrentando hoje o que a gente chama aí de queda da taxa de fecundidade. E quais são as consequências disso? Questão do Enem, tá? As consequências podem levar aí várias questões, consequências econômicas, sociais. Isso também vai direcionar uma redução da oferta de mão de obra e a sobrecarga em quê? Eu vou até grifar essas palavras, tá? A sobrecarga nos sistemas de saúde e também na previdência. Como que eu posso exemplificar o caso do Brasil aqui? Bem, atualmente tem se discutido muito, inclusive as leis, sobre a mudança na previdência. O que isso quer dizer? Quer dizer que a população está envelhecendo. Logo, precisamos de mudanças na previdência, tá, pessoal? Isso é o exemplo do Brasil, certo? Agora nós vamos observar esse gráfico que eu quero que vocês observem junto comigo. E aqui a gente vai identificar facilmente o Brasil, que, como eu disse, está na fase 4. Olha que interessante. Fase 1,
vocês conseguem observar que na fase 1 a gente tem justamente aquela característica, tá? Que vai ser chamada aí de pré-transição. Então, a gente tem crescimento vegetativo, a gente tem aí a taxa de mortalidade. Na fase 2, ocorre o quê? Ocorre uma subida, tá, pessoal, do crescimento vegetativo e a taxa de mortalidade caiu. Caindo a taxa de mortalidade, o crescimento acontece. E depois a gente percebe que ao longo do gráfico, isso vai se estabilizando. É o que acontece aqui, por exemplo, na fase 3, ó. A gente tem a desaceleração demográfica. E na fase 4, que é justamente a fase que o Brasil está inserido, a gente tem a estabilização da população. O que isso quer dizer? Que a população apresenta aí quedas no crescimento vegetativo, implicando aí justamente no que a gente chama de população economicamente ativa. Quando a população passa a diminuir o crescimento, vai influenciar justamente características econômicas, tá? Que é o que eu quero falar a partir de agora. Bem, pessoal, impacto na população economicamente ativa quando a gente fala aí de transição demográfica. Qual que vai ser o impacto? A população economicamente ativa, ela também é conhecida com a sigla PA, tá? E o que é a população economicamente ativa? Pessoas, eu vou até destacar para vocês, pessoas com idade e condições para trabalhar, incluídas ou não dentro do mercado de trabalho. Exemplos: empregados e desempregados que estão aí em busca de emprego. A composição da PA, ela vai ser influenciada aí diretamente por fatores como grau de escolaridade, nível de desenvolvimento econômico e até mesmo o processo de urbanização. Sim, o processo de urbanização, ele influencia diretamente na PA. E outra coisa que o país precisa se programar quando essa PA está mudando, que é justamente o que? As políticas públicas, conforme tem aqui no final do texto, tá? Precisamos de políticas públicas voltadas ao emprego, certo? Aqui eu trouxe o que seria aí a representação da PA, da população economicamente ativa, e como a transição demográfica influencia em tudo isso, tá? A gente vê uma imagem bem ampla e essa imagem mostra diversos trabalhadores em diversos setores da economia, certo? Mas em que sentido a transição demográfica influencia a população, pessoal? A transição demográfica, ela afeta a população economicamente ativa, pois a diminuição da natalidade e o aumento na expectativa de vida vão levar ao quê? A uma redução no número de pessoas em idade economicamente ativa. Isso quer dizer o quê? Isso pode gerar consequências econômicas. Quais são essas consequências? A diminuição da oferta de mão de obra, a desaceleração do crescimento econômico, tá? Então, isso são implicações da transição demográfica em relação à população economicamente ativa. Se você tem numa população a maior parte de pessoas em idade de se aposentar, pessoas que a gente chama, né, chamamos de população idosa, o que vai acontecer? Se você tem em um determinado local uma população de idosos muito elevada, a gente sabe que isso implica principalmente na previdência social. E em relação ao mercado de trabalho, quem movimenta a economia, quem trabalha para gerar economia, são justamente a população adulta, que a gente chama, e os jovens que estão entrando aí dentro do mercado de trabalho. Então, isso é uma das consequências aí da transição demográfica em relação à população economicamente ativa. Bom, pessoal, aqui eu trouxe uma questão que sempre está aí recorrente no Enem, que é justamente o bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? Uma informação bem interessante sobre o bônus demográfico é o seguinte: é quando a transição demográfica, ela pode trazer um período, tá? O que é esse período? É o período chamado de bônus demográfico, em que a população economicamente ativa é maior. Ou seja, o que isso quer dizer? Nesse período,
pode ser seguido aí por uma redução da população em idade ativa, tá? Em resumo, pessoal, a transição demográfica, quando a gente fala de bônus demográfico, é uma teoria que explica o desenvolvimento de uma população justamente no seguinte: o bônus é quando você tem muitas pessoas para entrar no mercado de trabalho e isso tudo aquecendo a economia. Lembrando que após o bônus demográfico vai vir o quê? Vai vir uma queda aí na população economicamente ativa. Por quê? Porque grande parte daquelas pessoas dentro daquele determinado local, dentro de um determinado país, vão estar aí em idade para se aposentar. E o bônus demográfico é justamente o que tem acontecido aqui no Brasil, pessoal. A pirâmide etária do Brasil está mudando. Nós vamos falar isso nas próximas aulas e isso é bem interessante. Por quê? Porque a nossa população está mudando. Por isso que se fala tanto aí em políticas de saúde, principalmente voltada para a população idosa, certo? Bom, em resumo, o que nós vimos na aula de hoje? A gente viu sobre a transição demográfica, que refere-se à mudança nos padrões de natalidade e mortalidade aí de uma determinada população, lembrando que isso ocorre aí ao longo do tempo, tá? E vai levar a alterações no crescimento populacional e também na estrutura etária. Essa mudança que nós vimos, que a gente chama de transição demográfica, ela vai influenciar aí diretamente no envelhecimento da população e também na estagnação do crescimento populacional, principalmente após o bônus demográfico, como a gente viu no slide anterior. O Brasil, pessoal, ele se encontra aí na fase final da transição demográfica. A gente viu isso lá no gráfico, né? Ele está aí na fase 4, que é justamente a estabilização das taxas, com uma taxa de fecundidade baixa, e isso quer dizer que haverá aí um aumento significativo da população idosa nos próximos anos, e isso já pode ser observado aí na pirâmide etária brasileira. O que isso quer dizer, pessoal? Quais são os desafios a partir de agora? Esse cenário, ele mostra a necessidade de adaptação das políticas públicas, saúde, previdência e principalmente assistência social voltada para a população idosa. Para explicar o ritmo de crescimento e envelhecimento da população, foi criado lá em 1920 o modelo de transição demográfica, que classifica o comportamento demográfico em 4 fases. Lembra aí que a gente viu essas 4 fases na nossa aula, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Então, lá vem aí o comando da questão. Considerando o exposto, assinale a alternativa que contém a principal razão que influencia nos índices demográficos de uma nação. Vamos aqui marcar algumas questões, tá? Alguns pontos importantes para a gente analisar e trazer a opção correta. Bem, ele fala que para explicar o ritmo de crescimento e envelhecimento da população, foi criado o chamado modelo de transição demográfica. Ele falou que esse modelo classifica o comportamento demográfico, como a gente já viu, em 4 fases, e o comando aí vem dizendo o seguinte: considerando o exposto, assinale a alternativa que contém a principal razão que influencia nos índices demográficos de uma nação. Vamos então às alternativas. Primeira alternativa, letra A. Seria o desenvolvimento econômico? Bem interessante a alternativa A. Opção B. A inseminação artificial em massa? Peraí, pessoal, nada a ver, né? Quando ele fala aqui, ó, influencia nos índices demográficos de uma nação. A principal razão, inseminação artificial, vamos descartar. Opção C, controle governamental? Peraí, esse controle do governo, ele vai influenciar os índices demográficos? É interessante a gente analisar. Opção D, epidemias e escassez de recursos? É interessante quando a gente fala que sim, epidemias e escassez de recursos influenciam nos índices demográficos, mas aqui não tem nada a ver com o modelo de transição demográfica. Logo, a gente já pode descartar. E a alternativa é
não menos importante, diz o desenvolvimento sustentável. Só lembrando que o modelo de transição demográfica foi criado em 1920. O desenvolvimento sustentável, ele é uma política mais atual, tá? Então agora ficou fácil identificar a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal, acertou quem falou a letra A, desenvolvimento econômico. Vamos à justificativa? Leiam aqui junto comigo. Por que a alternativa correta é a letra A? A questão econômica, como acesso à saúde e educação, é um importante elemento que influencia no processo de transição demográfica e, consequentemente, nos índices demográficos de um país. Acertou quem falou a alternativa A? Tá? Essa foi a nossa atividade, espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui para vocês a nossa referência dessa questão e espero vocês na próxima aula. Até mais!